Na Bíblia, o Evangelho é que Jesus é o Cristo. Isto é o que a Escritura apresenta como Evangelho, e é o que tenho repetido até aqui. Foi o conteúdo pregado pelos apóstolos. Foi a mensagem anunciada pela igreja primitiva. E conforme o registro do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, este é o propósito da própria Escritura. Por isso, conhecer e crer que Jesus é o Cristo é de extrema importância. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, está escrito: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Assim, conhecer verdadeiramente o Cristo Jesus, e também o nosso Deus, é a própria vida eterna. A Bíblia enfatiza, portanto, quão essencial é compreender quem é Jesus Cristo. Por isso, temos nos concentrado em refletir sobre o significado do Cristo e o que implica dizer que Jesus é o Cristo. Este é, de fato, um dos pontos mais importantes da fé. A razão pela qual o Cristo veio a este mundo, a razão pela qual Deus enviou o Cristo, é para resolver o problema fundamental da humanidade. O ser humano caiu em uma condição mortal, sem saída, e Cristo veio para resgatá-lo dessa condição. Mas qual é este problema no qual a humanidade está presa? Há muitos problemas que as pessoas enfrentam, mas todos eles remontam ao Gênesis, capítulo 3. Antes mesmo da queda do homem, a serpente, que é Satanás, já existia. Ele enganou o ser humano, levando-o ao pecado. E o resultado foi a separação de Deus. Por isso, todos os problemas têm sua raiz em Gênesis, capítulo 3. Dos versículos 16 até o versículo 24. As dores e dificuldades da humanidade têm como causa a separação de Deus, o pecado e a ação de Satanás. O mais trágico é que, diante deste problema, o homem não tem nenhum poder para encontrar solução. Não pode vencer Satanás. Não pode resolver o seu próprio pecado nem o do próximo. E não pode, por si mesmo, voltar a encontrar-se com Deus. Todos os males vêm dessa raiz. Mas justamente este problema o ser humano é incapaz de resolver. Por isso Deus prometeu o Messias. Agora, como podemos compreender e perceber que estamos realmente nesse problema? Para tratar disso, a partir de agora falaremos em 3 grandes temas. Primeiro, sobre Satanás. Depois, sobre o pecado. E, em seguida, sobre a separação de Deus. Comecemos então falando um pouco sobre Satanás. É um tema muito amplo, mas vejamos apenas alguns pontos essenciais. A Bíblia afirma claramente que Satanás existe. No livro de Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 12 até o versículo 15, o rei de Tiro é usado como figura de Satanás. O texto descreve que ele era o selo da perfeição, repleto de sabedoria e de perfeita formosura. Fala também que no dia em que foi criado, estavam preparados os tambores e flautas para ele. Refere-se a ele como um querubim ungido, expressão que designa um tipo de anjo. Resumindo, Satanás era um anjo de grande posição, encarregado do louvor, dotado de extraordinária sabedoria, poder e formosura. No livro de Isaías, capítulo 14, dos versículos 12 até o versículo 15, especialmente no versículo 13, é dito: Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Assim, o orgulho e a rebelião contra Deus o levaram à queda. A Escritura também dá a entender que ele arrastou consigo a terça parte dos anjos, como mencionado em Ezequiel, capítulo 12, referindo-se de modo simbólico às estrelas que foram lançadas. Ou seja, Satanás tinha tamanho poder que conseguiu levar consigo a terça parte dos anjos para a rebelião. Hoje, segundo a carta aos Efésios, capítulo 2, ele é chamado de príncipe das potestades do ar. É descrito ainda como o grande dragão, a antiga serpente. Ele possui grande sabedoria e poder, e exerce forte influência, especialmente na área da música. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia o apresenta como absolutamente maligno. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus disse: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele.
nele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, desde o início Satanás é assassino, mentiroso e opositor de Deus. No primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 19, está escrito: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui Satanás é chamado de o maligno. No Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, lemos: foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Assim, a Bíblia o chama de enganador do mundo inteiro. Vemos também que Satanás é tão ousado que chegou a tentar o próprio Jesus, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo, se ele o adorasse. Isso mostra que ele tem grande poder e influência sobre as nações e sobre os homens. Portanto, Satanás é um ser de enorme capacidade, mas absolutamente maligno. Ele é homicida, mentiroso, enganador e está dominando o mundo. Esse é o inimigo que enfrentamos, e precisamos conhecer esta realidade espiritual para compreender ainda mais a obra de Cristo. Na próxima vez, continuaremos aprofundando sobre quem é Satanás, para que os nossos olhos espirituais sejam ainda mais abertos.